Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de uma série onde a gente está desenvolvendo um projeto em linguagem PHP e esse projeto está consumindo aqui os recursos do Google Firebase. Estamos aqui com o painel do Google Firebase aberto. Na última aula a gente viu como criar novos usuários na parte de autenticação aqui do Firebase utilizando o nosso projeto. Então a gente criou aqui um pequeno formulário onde a gente coloca e-mail e senha. E quando a gente clica no cadastrar, ele faz uma requisição lá no console do Firebase e cria novos usuários dentro aqui do nosso projeto, né? Dentro do nosso painel, certo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a autenticação desses usuários cadastrados para acessar uma determinada área restrita dentro do seu projeto, ou seja, os usuários eles vão se cadastrar no seu site ou no seu sistema, tá? E hoje a gente vai ver como validar a sessão, né? Como validar a autenticação quando esse usuário, com os dados previamente cadastrados, querer acessar a área restrita do seu projeto, tá? Então, para agilizar, eu criei aqui dentro do meu projeto PHP Firebase 3 novos arquivos. Tá? É o arquivo adicional, aliás, aqui ó, área restrita.php, login e logout. Ou seja, nesse arquivo login a gente vai ter um formulário onde o usuário preenche e-mail e senha para poder logar, né, entrar, acessar o sistema. Esse área restrita aqui ó, vai ser a página que só pode ser acessada se o usuário estiver logado, ou seja, se ele tiver fornecido um e-mail e senha válidos de acordo com os usuários cadastrados lá no Firebase, tá? E o logout, obviamente, é quando o usuário quiser sair, né? Ele quiser se desconectar do sistema. Ele vai acessar essa página de logout e a gente vai fazer os procedimentos para poder, entre aspas, desautenticar o cara, né? Ou seja, sair, né? Eliminar as informações dele que estão salvas aqui no procedimento de autenticação, tá? Então vocês vão ter que criar esses 3 arquivos, ok? Dentro aqui do arquivo login, eu coloquei um HTML, tá? Um padrão, aonde a gente tem aqui os campos de e-mail e senha e tem aqui o botão para ele poder acessar, tá? Esse formulário aqui, basicamente eu copiei ele lá do criar usuário e colei aqui, ok? Então vai ser por aqui que ele vai preencher as informações para ele poder logar lá dentro do sistema, ok? Dentro do área restrita, tá? Eu não coloquei nada ainda, só um comentário, tá? Então o usuário deve ter sido autenticado no Google Firebase para poder acessar essa página. Então nessa página aqui ele só vai conseguir acessar se ele tiver passado pelo procedimento de autenticação na qual a gente mandou o e-mail e senha que ele preencheu lá para o Firebase e o Firebase nos dá uma resposta, tá? E por fim aqui o logout, encerrar a sessão e efetuar o logout do usuário. Observação, o procedimento é totalmente local, a gente não precisa fazer nenhum tipo de requisição ao Google Firebase. Por quê? Porque aqui a gente vai controlar se o usuário está autenticado ou não através de sessões dentro do próprio PHP. Então basicamente o procedimento aqui de logout é excluir as sessões do usuário e redirecioná-lo lá para as páginas ou de login ou para a página inicial, enfim, depois a gente pode definir isso, certo? Então vamos lá, para começar eu vou acessar aqui a página login.php, que é a mesma, acessou aqui, deixa eu só tirar esses dados que já vêm preenchidos. Então tá aqui, formulário de login, autenticação, tá? Então ele vai preencher aqui o usuário e senha, vai clicar no acessar e aí a gente vai verificar junto ao Google Firebase se esse usuário e essa senha estão corretos, né? Se não estiverem corretos, a gente não vai permitir que ele acesse a área restrita. Se estiver correto, a gente vai redirecioná-lo para a área restrita, tá? Então, só um detalhe antes da gente começar, é que vocês devem acessar aí o painel do Firebase do seu respectivo projeto, ok? E aí você tem que vir aqui nessa parte, Sign In Method. Método de autenticação, tá? E aqui nessa primeira opção, e-mail/senha, você tem que certificar que ela está ativada, tá?
Caso o seu esteja desativado, é só você clicar e aí tem essa opção aqui de você ativar a autenticação via e-mail e senha. Ok? Então só certifique-se de que esse status aqui do provedor e-mail/senha está ativado, certo? Então agora a gente pode voltar aqui e a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente a gente vai vir aqui, ó, dentro do área restrita, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, echo estou funcionando. Beleza? Echo estou funcionando. Então a gente vai voltar aqui e vai acessar, ó, área restrita.php. Então aqui, ó, estou funcionando, beleza. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Garantir que as variáveis de sessão estejam devidamente configuradas. Tá? Então a gente tem que validar uma sessão para ele poder acessar aqui essa página ou não. Tá? Então aqui, ó, a gente já viu que a página está sendo acessada. O que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui a sessão, então. Vou colocar aqui um session start, tá? Esse aqui é do próprio PHP. Um session start. E aí eu vou verifica se o usuário está logado, certo? Como que a gente vai fazer essa verificação? Ó, se estiver setado a session logado, tá? Aliás, vamos fazer diferente. Se ela não estiver setada, né? Se ela não estiver setada, a gente vai falar o quê? Que o usuário não está logado. Beleza? Caso contrário, a gente fala usuário logado. Tá? Só para a gente testar aqui. Então, se essa variável aqui não estiver armazenada em sessão, o que ele vai fazer? Ele vai falar que não está logado. Tá? Se ela estiver, significa que ele passou pelo procedimento de autenticação lá no Firebase. E aí vai estar setado, ele vai falar que ele está logado. Então vamos fazer um F5 aqui para a gente ver como que está por enquanto. Tá? Então ele fala que o usuário não está logado. Realmente não está, né? A gente ainda não fez a autenticação. Só que a gente vai fazer uma adaptação aqui, ó. A gente vai tirar esse else, tá? E aí caso ele caia dentro desse if, a gente vai fazer o quê? A gente vai redirecionar para a página de login, tá? Então vou colocar aqui, ó, header location e aí eu coloco aqui, ó, login.php. Beleza? Então, se ele não estiver logado, ele não pode acessar essa página e ele tem que ser redirecionado lá para a página de login, certo? Então, voltando aqui, ó, vou tentar acessar novamente essa página. Ó, vejam que ele foi redirecionado. Então, eu não consigo acessar ele diretamente aqui. Vou tentar novamente, ó, área restrita. Área restrita. Ó, não consigo acessar, beleza? Muito bem. Então, a gente vai voltar aqui no login.php, tá aqui, certo? E aqui em cima, a gente vai fazer aqui o código para poder fazer essa autenticação. Então aqui eu vou colocar todos aqueles códigos que a gente já tem, né, para poder se conectar lá com o banco, tá? O ideal seria que a gente tivesse criado um arquivo config, né, que já fizesse isso aqui, mas mesmo não sendo uma boa prática, a gente está fazendo esses Ctrl+C, Ctrl+V, até porque esse projeto aqui ele tem mais finalidade educacional, né? Então vou colocar aqui, ó. Busco o autoload, né? Fala que vai utilizar aqui as classes Factory Service Account e utiliza aqui através do nosso arquivo JSON de configurações e o nome do nosso a URL do nosso projeto, né, lá no Google Firebase, certo? Muito bem. Bom, então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se o formulário foi submetido, tá? Então eu vou colocar, ó, se e set aqui o post e-mail,
Tá, então se ele preencheu esse campo, ele cai aqui, o formulário foi submetido e aí aqui dentro a gente faz a autenticação, tá? Posso até colocar isso aqui dentro, ó, porque quando não foi submetido, isso aqui não vai ser utilizado, tá? Então para a gente deixar melhor, a gente vai colocar ele aqui dentro, tá? Beleza. Como que eu vou fazer essa autenticação, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, vou criar aqui uma variável chamada user, tá? User out, e ele vai ser igual ao meu factory, que é essa variável que eu criei, instanciei aqui em cima. Factory, vou chamar aqui o método create auth, né? Porque eu estou falando que eu vou utilizar o serviço de autenticação, ok? E aí dentro desse create auth eu vou chamar o método sign in with email and password. Então, autenticação com e-mail e senha, né? Seria basicamente isso. E aí aqui eu tenho que passar o e-mail e a senha que eu quero validar, tá? Qual que é o e-mail e senha que eu quero validar? Os que foram preenchidos aqui nos campos e-mail e senha do meu formulário, tá? Então eu tenho que recuperar eles aqui antes. Então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima eu vou colocar aqui, ó, que a minha variável e-mail vai ser igual ao post e-mail e a minha senha vai ser igual ao meu post post senha. Tá? Então eu recupero as informações que foram submetidas no formulário, salvo nas variáveis e aí eu passo aqui essas variáveis como parâmetro para o método sign in with email and password, certo? Se esse e-mail e senha estiverem corretos e ele conseguir validar essa autenticação, o que ele vai fazer? Ele vai retornar os dados, tá? Os tokens, o e-mail, tudo essas coisas para dentro dessa variável aqui, ó, user auth. E aí a partir dessa variável a gente consegue verificar, né, se o usuário foi autenticado ou se ele preencheu as informações incorretas, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Então vou colocar da seguinte forma, ó, se o user auth, opa, esqueci do cifrão aqui, ó, retornar falso, né? Coloquei aqui, ó, o operador de not, o ponto de exclamação. A gente faz o seguinte, a gente fala que o message é igual a usuário e ou senha incorretos. Beleza? Caso contrário, a gente vai fazer o seguinte por enquanto, tá? Só para testar. A gente vai colocar assim, ó, var dump e vai colocar aqui o user auth, tá? Esse var dump ele vai mostrar o tipo da variável e as informações, né? Caso seja uma instância de uma classe, ele vai mostrar as informações que foram, né? Ele vai destrinchar para a gente na tela as informações que foram retornadas a partir lá da autenticação, né? Os dados que foram retornados do Firebase aqui para a variável user_auth, tá? E aí, caso ele cair aqui também, eu vou colocar um die só para ele encerrar, tá? Quando tem essa linha die, significa que ele não vai executar nada mais aqui para baixo, tá? A gente está só testando, depois a gente vai consertar isso aqui, beleza? Então, esse aqui é o método que vai fazer a magia acontecer. Ele vai passar o e-mail e senha digitados e ele vai verificar se corresponde a um e-mail e senha válidos, tá? Se forem válidos, ele vai retornar aqui para dentro dessa variável as informações desse usuário que preencheu as informações, ok? Então, beleza, ó, voltei. Vou executar aqui novamente esse login.php. Tranquilo. E aqui dentro, eu vou tentar me autenticar utilizando esse e-mail aqui, ó, contato@rafaelwendel.com, que é justamente o e-mail que eu testei, né, que eu cadastrei na nossa última videoaula, tá? Então eu vou colocar aqui contato@rafaelwendel.com, tá? E vou colocar aqui a senha que eu defini para esse usuário, tá? Feito isso, vou clicar aqui em acessar, tá?
Tá dando um erro aqui, vamos ver. Ele tá falando que tem um invalid password, tá? E o que que tá acontecendo? Ele tá dando esse fatal error aqui, ok? Então a gente tem que mudar isso aqui para ficar mais elegante, né? Para ele não dar esse erro aqui quando o usuário errar a senha. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar aqui. Vamos fazer diferente. Vamos apagar esse if else, tá? E a gente faz assim, ó. A gente vai colocar um try catch aqui. Ó, coloquei um try catch, aí eu faço esse sign in with me and password. Eu faço ele dentro do try catch, que aí se alguma exceção for gerada, ele cai dentro do catch, tá? E aí aqui dentro do catch, eu faço aquele esquema, ó. Mensagem igual usuário e ou senha incorretos, certo? E caso ele caia aqui em cima, tá? A gente faz o vardump no user_auth e coloca o die para ele não executar mais nada a partir daqui, tá? Então a gente colocou o try catch justamente para ele não cair naquela página de erro, fatal error e tal, né? Então a gente está prevenindo aqui que caso alguma exceção seja disparada, ele não encerre tudo, beleza? Então eu vou voltar, executar aqui novamente. E agora sim, eu vou colocar contato@rafaelwendel.com e a senha eu vou colocar aqui. Ó, vejam que o vardump, o que ele retornou, ó. Então, algumas informações importantes, ó, o ID token desse usuário, que tá aqui, é um código grande criptografado. E dentro aqui dessa posição data, ó, que vocês estão vendo, tem algumas informações importantes, ó, por exemplo, o e-mail, contato@rafaelwendel.com. É que a gente não definiu, mas se a gente tivesse definido o nome, né, o display name, ele iria aparecer aqui também, ele tá vazio. A gente poderia mudar isso lá na hora de cadastrar. E ele coloca isso aqui também, ó, essa autenticação expira em 3.600 segundos, que é justamente 1 hora, tá? Então essa autenticação, esse token que foi gerado, tá? Ele tem uma validade de 1 hora. Significa o quê? Significa que daqui 1 hora eu tenho que me autenticar novamente lá no Google Firebase, certo? Então você pode gerenciar isso aí também dentro da sua aplicação. No nosso caso aqui, a gente não vai deixar expirar, porque a gente vai controlar tudo localmente, tá? Então, beleza. O que acontece então? Ó, eu vou voltar aqui e vou colocar uma senha errada, só para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, aquele mesmo e-mail, contato@rafaelwendel.com, e vou colocar uma senha errada, tá? Quando eu clicar aqui, ó, no acessar, vocês vão ver que ele mostra, ó, usuário e ou senha incorretos, tá? Então, beleza. Então aqui agora a gente vai, ó, tirar esse vardump, obviamente, e vai tirar esse die aqui, porque a gente não quer encerrar a aplicação aqui. O que a gente tem que fazer então, ó? Criar a sessão e redirecionar para a página área restrita, certo? Muito bem, então para criar a sessão, obviamente aqui em cima a gente vai ter que ter o session start. Então vou adicionar aqui, ó, session underline start, tá? Session start, beleza? Aqui dentro a gente vai criar a sessão do usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, session. Lembram que lá a nossa chave era justamente a chave logado? Então a gente vai defini-la aqui, ó. Session logado igual a true. Beleza? Session logado igual a true. E a gente pode salvar também. Podemos salvar na session também o e-mail do usuário autenticado, certo? Como que a gente vai fazer isso, tá? Lá dentro daquele vardump tinha lá um atributo, né, dentro daquele objeto que se chamava data, tá? E
essa variável data, ela traz aquelas informações onde a gente tinha lá o e-mail, o display name, o expires in, né, que é o expira em. Todas aquelas informações estavam dentro daquele atributo data. Então a gente vai recuperar esse atributo data para que a gente consiga pegar o e-mail para a gente poder também salvar na sessão, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vou criar uma variável chamada userData, que vai ser igual a user, e aí a gente chama aqui o método data, tá? Beleza, então isso aqui agora é um array que tem todas aquelas informações de e-mail, tá? Agora eu nem lembro mais qual que era, eu lembro do e-mail e do expires in, né? Mas enfim. E agora a gente salva essa informação dentro da session também, ó. Então vou colocar aqui session e-mail, pode ser e-mail mesmo, vai ser igual a userData, e aí aqui eu acesso a posição e-mail. Beleza? Muito bem. Feito isso, redireciona para a área restrita. Então, header, e aqui a gente coloca location e coloca área restrita.php. Beleza? Lembrando que se ele cair aqui dentro, tá? Ele vai fazer a validação aqui para ver se ele está logado, tá? Se ele não tiver logado, ele vai cair aqui, ó. Vamos ter que colocar bem-vindo à área restrita do sistema, tá? Aqui faltou o H2, né? Opa. Isso. Então, beleza. Se eu tento acessar a página diretamente aqui, ó, área restrita, ele me joga de novo aqui para o formulário de login, tá? Agora eu vou tentar acessar preenchendo o meu usuário e senha corretamente. Então, vou colocar aqui o meu usuário, minha senha, tá? E vou tentar acessar. Demorou um pouquinho, vamos ver qual que é o erro que ele dá. Login, linha 21. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, vamos ver. Ah, tá, aqui não é user, é user auth, tá? Então esse foi o erro que eu fiz aqui. Então agora sim, userauth.data, tá? Vou preencher aqui de novo, tá? Só pra gente fazer o fluxo da forma mais correta possível. Então, contato@rafaelwendel.com e a senha do meu usuário. Cliquei no acessar. Agora sim, ó, bem-vindo à área restrita do sistema. Então vejam que interessante, né? A gente pode até colocar aqui, ó, o e-mail do cara que está logado. Ó, vou colocar aqui, echo, vou colocar um H3 mesmo, fica mais fácil. Então vou colocar assim, ó, usuário logado, tá? E aí aqui eu coloco usuário logado e eu vou colocar aqui o session e-mail. Tá, então a informação que eu defini na seção lá na página de login, eu estou recuperando ela aqui dentro da área restrita para eu saber qual é o usuário que está logado, tá? Então salvei, voltei aqui, ó, vou atualizar, ó, usuário logado, contato@rafaelwendel.com. Então vejam que ele buscou lá no Firebase essa informação e ele salvou ela na seção também, tá? Beleza. Além disso, eu vou colocar aqui agora, eu vou colocar aqui um link para ele poder efetuar o logout, tá? Então vou colocar href e vou colocar aqui logout.php. Opa. Colocar aspas simples nesse de fora, que aí eu consigo fazer da forma correta. Isso. Então logout.php e vou colocar aqui, ó, sair do sistema.
Beleza, voltei, atualizei. Então tá aqui, sair do sistema. Obviamente não está funcionando porque a gente não implementou lá o logout.php, tá? Então, beleza. A gente vem aqui no logout, tá? Então a gente tem que encerrar a sessão. Basicamente o que que é? É dar um unset, né? Excluir as informações que estão dentro aqui de logado e que estão dentro de e-mail. Beleza? Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então vamos colocar aqui, ó, unset. A gente não pode esquecer do session start. Session start e a gente vai colocar aqui, ó, unset session logado. E a gente vai fazer também a mesma coisa para o e-mail. E depois redirecioná-lo para a página de login novamente. Location login.php. E tá tudo certo, tá? Então isso aqui é o logout que ele tem que fazer. Então beleza, vamos testar aqui. Tá funcionando, tá? O área receita, vou até copiar esse link aqui depois pra gente tentar acessar. E vou clicar aqui, ó, sair do sistema. Ó, voltou para a página de login. Eu vou tentar acessar a área restrita novamente. Não consigo. Por quê? Porque ele destruiu a sessão. Tá? E aí, obviamente, se eu quiser logar aqui novamente, tá? É só eu colocar aquelas informações. Ok? Então a nossa autenticação aqui, ela está funcionando. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Qualquer dúvida é só deixar o seu comentário. Até mais!